A paz do Senhor, irmãos. Marcos capítulo 10, versículo 52 diz assim: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O tema da breve palavra de hoje é as 7 fases da vida de Bartimeu, parte 1. Vou repetir. O tema dessa breve palavra é as 7 fases da vida de Bartimeu, parte 1. Nós vamos caminhar aqui em Marcos capítulo 10 e nós vamos ler aqui provavelmente versículo por versículo, tá? Caso nós não possamos não ler versículo por versículo, mas nós vamos chegar à conclusão dessas 7 fases que Bartimeu vivenciou, ok? No versículo 46 de Marcos capítulo 10, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Neste versículo 46, nós encontramos a primeira fase da vida de Bartimeu. E que primeira fase é essa? A fase da cegueira. Nós não podemos afirmar que Bartimeu nasceu cego, ok? A Bíblia não diz isso. Diferente do cego de nascença, que a Bíblia fala no livro de João, fugiu aqui o capítulo, mas eu sei que está lá. Inclusive, parte do seu processo de cura foi lavar os olhos no tanque de Siloé. Eu estou falando a respeito de um outro cego, um cego de nascença. Aqui nessa tradução bíblica, não está da forma que eu vou dizer, mas existem traduções bíblicas que quando o Bartimeu ele vai receber a sua cura, ele diz que eu torne a ver, o que nos leva a entender que em algum momento na sua vida, na sua trajetória, ele enxergava, ok? Mas prefiro não afirmar que ele enxergava e passou a não enxergar mediante alguma eventualidade ocorrida na sua vida, e também não podemos afirmar que ele era cego de nascença, porque a Bíblia não diz isso, ok? Então o que nós temos certeza é que dentro desse texto aqui de Marcos 10, a partir do versículo 46, Bartimeu estava cego, ok? Então a primeira fase da vida de Bartimeu é a fase da cegueira. E aqui nós abrimos 2 linhas de pensamento, porque existe a cegueira no campo literal e existe a cegueira no campo espiritual. A cegueira no modo literal, nós sabemos que é uma enfermidade a qual o nosso Senhor Jesus Cristo pode curar por intermédio da sua palavra e dos seus servos e servas, a qual ele tem levantado com tais dons e tais propósitos, ok? Então, colocando a fase da cegueira no âmbito literal, Bartimeu ele carregava consigo uma doença, ele carregava consigo uma deficiência, que provavelmente fazia as pessoas olhar para ele de uma forma diferente, que provavelmente, já que ele era cego, não podia ver, né? As pessoas o tratavam de forma diferente, por sua condição financeira também nós vamos chegar lá. Mas o que me chama a atenção aqui nessa fase da cegueira, coloca Bartimeu em uma circunstância de dependência, porque ele não podia enxergar. Então, qualquer coisa que estivesse correlacionada à visão, ele precisaria de uma intervenção, ou de um auxílio, ou de uma ajuda de terceiros, ou seja, de outras pessoas, porque infelizmente ele era cego. Isso literalmente falando. Espiritualmente falando, dentro da primeira fase da vida de Bartimeu, que é a fase da cegueira espiritual, é difícil falar de cegueira espiritual e não falar do sacerdote Eli, né, que muitos homens de Deus e mulheres de Deus o caracterizam como aquele que espiritualmente estava cego, né, porquanto os seus filhos pintavam e bordavam dentro do templo, né, faziam e aconteciam, iam contra as leis do Senhor, os preceitos do Senhor. E ele não era rígido, ele não usava o cajado da forma qual deveria de fato usar, para que os seus filhos se colocassem cada um no seu devido lugar, honrando o templo do Senhor, honrando o sacerdócio,
e honrando as funções a qual lhes foram confiadas por Deus, né? O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A fase da cegueira espiritual é importante ressaltar que existe algumas coisas que são, como eu posso dizer, comuns na vida do ser humano que tende a provocar uma cegueira espiritual. Não é uma regra, mas eu vou dar um exemplo. O deserto, quem nunca passou pelo deserto? Qual o homem de Deus, a mulher de Deus que nunca passou no deserto? Quando analisamos a história de Agar no livro de Gênesis, parte da sua trajetória, quando ela estava no deserto, Deus ele vai abrir os olhos dela e ela vai ver uma fonte, né? Justamente no momento ao qual ela estava precisando de água. Só que a fonte estava ali o tempo todo, ela que não viu. Por quê? Porque há momentos nas nossas vidas que o deserto, ele literalmente ele nos cega, ok? Uma outra coisa que acontece também na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é a dor. Também não é uma regra, mas a dor, ela tem o poder de nos cegar. Sim. Dependendo do nível, do grau, da instância da dor que você possa estar sentindo ou ter sido acometida, ela tem sim o poder de lhe cegar e de lhe impedir de enxergar que sim, dias melhores virão, que esse quadro vai mudar, que essa frustração não é eterna e que o choro ele dura uma noite, mas a alegria certamente ela vem pela manhã, ok? Então a primeira fase da vida de Bartimeu foi a fase da cegueira. A segunda fase da vida de Bartimeu foi a fase da mendigança, ou seja, ele ficava ali à beira do caminho pedindo esmolas. Então uma pessoa que está pedindo esmola na dependência de outras, logo entendemos que no dia ele tinha muito, e um dia ele tinha pouco, e havia dias que ele não tinha nada, porque ele estava na dependência, ele pedia, ele mendigava, mas existia, a Bíblia não diz, estou conjecturando, pessoas que se compadeciam e o abençoavam, mas também tinha pessoas que não o abençoavam. Então essa fase de mendigância, ela pode simbolizar e representar nos dias de hoje, quem sabe, um projeto seu que não deu certo, um dinheiro que você investiu e não teve retorno, quem sabe uma crise na sua empresa ou até mesmo na sua vida financeira. Essa fase de mendigância pode simbolizar e representar um período de portas fechadas, calamachúria. Eu não sei, mas perceba que na primeira fase nós falamos da fase da cegueira, que também pode ser caracterizada como a fase da doença. E isso é uma realidade na vida de muitos cristãos, porque a Bíblia diz que o sol e a chuva não é apenas para os justos, mas é para os justos e para os injustos. É a segunda fase, né? A fase da mendigância, ou seja, a fase da crise financeira. Digo eu com minhas palavras, sabemos que a realidade de Bartimeu era muito mais apenas do que uma crise, pois a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho mendigando, né? Mas eu quero profetizar sobre esta palavra que o período da mendigância na sua vida acabou. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a ministração Migalha ou Banquete, para que você tenha a certeza e a convicção de que de fato a provisão de Deus virá sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, ok? Então entenda que a fase da mendigância, ela tem dia e hora para terminar. Terceira fase, a terceira fase da vida de Bartimeu, a fase do ouvir. Nós encontramos no versículo 47, diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba que essa terceira fase da vida de Bartimeu, que é a fase do ouvir, foi fundamental para que a história dele pudesse mudar. Foi fundamental para que a vida dele mudasse, a fase do ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quantos, né, estão ministrando e pregando e dizendo que as pessoas não fazem o quê? Não ouvem. Quantos casamentos, quantos relacionamentos em crise, por quê? Porque o marido não ouve a esposa, porque a esposa não ouve o marido. Quantos relacionamentos dentro dos lares destruídos, por quê? Porque os filhos não ouvem os pais, porque os pais não ouvem os seus filhos. Então a terceira fase da vida de Bartimeu foi a fase do ouvir. E ouvir é fundamental, ouvir é indispensável.
Nós não aconselhamos a vida de ninguém sem antes ouvir, sem antes saber o que de fato aconteceu ou está acontecendo. Nós não nos posicionamos, calamachúria, sem ouvir primeiro. Precisamos ouvir. Ouvir quem? A palavra de Deus, a instrução de Deus, a direção de Deus. Então, muitas pessoas estão na igreja, mas estão apenas na euforia do movimento, na euforia do machapo. Lá é bom, né, que haja entre nós sempre a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas, como em uma das ministrações que o Senhor tem me confiado, eu falei uma vez sobre Lucas 5, a pesca maravilhosa. A multidão apertava Jesus para quê? Para ouvir. E os céus, quando ele olha para a terra, ele procura um homem, ele procura uma mulher, ele procura um coração que esteja disposto, uma pessoa que esteja disposta e disposta a ouvir. Então, ouvir é fundamental e indispensável para o seu milagre. Não ouvir a opinião do irmão A, a opinião da irmã B, a opinião do parente A, a opinião do parente C, a opinião do amigo A, a opinião da amiga B. Não. Ouvir o que os céus têm para falar com você. Ouvir a instrução de Deus por intermédio da palavra e dos seus ministros. Diz a Bíblia, no irmão Cleito, que o rei, que era a autoridade máxima nos tempos antigos, né, e o número de anos ou séculos significativos, eles andavam cercados por seus conselheiros. E toda vez que se apresentava diante deles algum desafio ou alguma decisão importante, significativa que eles tinham que tomar, eles faziam o quê? Eles perguntavam aos seus conselheiros qual era a visão ou opinião que eles tinham a respeito da tal decisão. Então, que possamos nos cercar de pessoas que estejam aptas devido à sua experiência, à sua intimidade com Deus, conhecimento bíblico, para nos instruir, nos aconselhar e nos apontar o melhor caminho. Vale ressaltar que o maior conselheiro, a maior conselheira que nós temos são aqueles e aquelas que Deus tem colocado como nossos líderes. Eu costumo dizer que pastor, pastora, líder de departamento, bispo, apóstolo, são a voz profética que Deus levantou, estabeleceu sobre as vossas vidas e sobre a minha vida. Ok? Então assim nós encerramos a terceira fase sobre a vida de Bartimeu. Agora nós vamos falar sobre a quarta fase da vida de Bartimeu. Então nessa quarta fase sobre a vida de Bartimeu, ou melhor dizendo, da vida de Bartimeu, ainda no versículo 47 de Marcos capítulo 10, eu vou ler mais uma vez. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, essa quarta fase da vida de Bartimeu é a fase do clamor. Outro pilar fundamental para que ele alcançasse o seu milagre, para que ele alcançasse a sua cura, para que ele tivesse a história da sua vida mudada. A quarta fase, a fase do clamor. Perguntinha do Espírito Santo: você já clamou hoje? Você tem clamado, você tem buscado, você tem orado pela sua vida, pela sua família, pelos seus entes queridos, por aqueles e aquelas que você está ciente das situações que estão vivendo e enfrentando e que estão precisando e carecendo das suas orações, das suas intercessões. A fase do clamor é a fase que pode fazer toda a diferença. Eu me atrevo a dizer que a fase do clamor pode promover uma virada de chave na minha, na tua vida. Que isso? Está exagerando, irmão Cleito? Não estou. Diz a Bíblia, no irmão Cleito, que Deus mudou literalmente o cativeiro de Jó. A realidade que Jó vivia, sabe quando? Quando ele orava, em outras palavras, clamava pelos seus amigos. Eu quero aqui te incentivar a ter uma vida de clamor, a ter uma vida de oração, não apenas quando estiver passando por alguma crise ou por algum desafio, por algumas situações adversas, mas quando estiver tudo bem, continue orando, continue clamando, continue buscando. Se você olhar para a sua vida e talvez aparentemente, né, as águas estiverem, como eu posso dizer, mansas, né, o mar não estiver agitado, com certeza você conhece alguém, seja parente ou amigo ou amiga, que está precisando do teu clamor, da sua oração, da sua intercessão. Então a fase do clamor, pilar fundamental para que Bartimeu fosse curado. Quinta fase da vida de Bartimeu. Vamos ler o versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse,
mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, a quinta fase da vida de Bartimeu, quinta fase, é a fase da perseverança. Pois é, ele entra na fase do clamor e olha o que acontece. Tentam calar a voz dele, tentam parar ele, tentam desestimular ele, desanimar Bartimeu, tentam fazer Bartimeu desistir. Mas ele entra na quinta fase, que é a fase da perseverança. Diz a Bíblia que ele não só perseverou, mas ele aumentou o nível do clamor. Ele aumentou o nível da adoração. Ou seja, se as coisas estão desfavoráveis para você, se as situações aparentemente estão ruins, quem sabe como a mulher do fluxo de sangue, indo de mal a pior, o desafio proposto para mim e para a tua vida é: aumente e intensifique o nível da adoração, aumente e intensifique o nível do clamor, aumente e intensifique o nível da busca e da entrega. A perseverança é a marca registrada da vitória do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus, da serva de Deus, e até mesmo aqueles que não conhecem ainda Jesus Cristo através do encontro real e verdadeiro. Ao insistir, ao perseverar, ao dar o seu melhor, fazer tudo que está ao seu alcance para encontrar Jesus, estar diante de Jesus, muitos receberam o seu milagre, a sua cura, a sua resposta, estando Bartimeu entre eles. Então agora nós vamos falar sobre a sexta fase da vida de Bartimeu. Então vamos ler aqui em Marcos capítulo 10, versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E aqui, versículo 51, Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Essa sexta fase da vida de Bartimeu é a fase do chamado. Sim, Jesus o chamou, Jesus mandou chamá-lo. Isso é extraordinário. A sexta fase da vida do cego Bartimeu, ou melhor dizendo, vou ler aqui, a sexta fase da vida de Bartimeu é o chamado. Jesus mandou o chamar. Por quê? Por causa que ele ouviu, por causa que ele clamou, por causa que ele... Por qual motivo? Pelo motivo, porque ele perseverou. Jesus mandou chamar. Outra coisa interessante é que se nós analisarmos o texto, nós vamos ver a palavra cego se repetindo. Entendeu? Chamaram o cego e veio o cego. Tá entendendo? E quem sabe na tua vida tá assim. Ninguém mais te chama pelo nome. Tu já está sendo conhecido pela doença que você tem. Ninguém mais te chama pelo nome. Você já está sendo conhecido pela deficiência que você carrega. Mas eu quero glorificar o nome de Jesus. Por quê? Porque Bartimeu, mesmo sendo cego, Jesus o mandou chamar. Então você precisa entender, caso você ainda não tenha tido um encontro real e verdadeiro com Ele, com Jesus Cristo, a sua oportunidade é agora. Quem sabe você se afastou, a oportunidade de renovar sua aliança com Ele é agora. Por quê? Porque por causa do sangue derramado na cruz, por causa do Filho de Deus que se entregou e ressuscitou ao terceiro dia, todos nós, sem exceção, fomos chamados à salvação. Exatamente. Jesus te chama à salvação, a caminhar com a certeza de que um dia nós estaremos com Ele. Aí eu pego aquele versículo que é conhecido em nosso meio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A sétima fase da vida de Bartimeu, e aqui caminhamos para o final. Marcos capítulo 10, versículo 52 diz assim: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A sétima fase da vida de Bartimeu é atender o chamado. Chamaram Bartimeu, chegaram até ele e disseram: levanta-te, tem de bom ânimo, porque ele te chama. Então Bartimeu, ele ouve o chamado, ele atende o chamado,
E a sétima fase da vida de Bartimeu é atender o chamado. E Jesus quer que você atenda o chamado. Quem sabe você está preocupado demais em resolver um problema. Quem sabe você está preocupado demais em quitar uma dívida. Quem sabe você está preocupado demais em receber a cura de uma doença. Quem sabe você está preocupado ou preocupada demais com o diagnóstico de um exame. Stel, Inai, Kou, Calabanduci. Quem sabe você está preocupado ou preocupada demais com a palavra que foi liberada pelo parente A, pelo parente B, o amigo A, a amiga C. E Jesus está dizendo, tudo que você precisa fazer é atender o chamado. Perceba que quando Bartimeu atende o chamado, ele recebe o quê? A cura. Ele, na verdade, Jesus ainda vai sondar para ver o que de fato está no coração dele. Ele fala, Senhor, que eu veja. Bartimeu queria ver e Jesus vai curar Bartimeu. Ele atende o chamado e recebe a cura. E a Bíblia vai dizer que ele seguiu Jesus pelo caminho. No Novo Testamento ainda, Jesus vai dizer em outra passagem bíblica, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Bartimeu sai da segunda fase, que é a fase de mendigância, para viver na dependência de Jesus, porque quem segue Jesus pelo caminho, quem anda com Jesus, vive na total dependência de Jesus. Então, nessa escolha de seguir Jesus, de viver na dependência de Jesus, automaticamente o que lhe acontece? Ele é curado. Por quê? Porque Jesus sondou o coração de Bartimeu e sabia, né, Jesus como alguém capaz de discernir, né, quem de fato está diante dele. Ele sabia que Bartimeu não queria apenas uma cura, sabia que Bartimeu não queria apenas resolver um problema, mas que Bartimeu queria caminhar com ele, queria segui-lo, queria servi-lo, queria honrá-lo. E essa é a proposta de Jesus. Ele está dizendo, eu tenho a cura que você precisa. Eu tenho o poder de mudar o diagnóstico desse exame. Eribarassai. A Bíblia diz, minha é a prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, mas o que fecha ninguém abre. Ele tem a solução para esse problema financeiro. Mas ele te parou aqui para dizer, eu sou muito mais do que um solucionador de problemas. Eu sou o caminho. E ele está dizendo, eu te chamo para este caminho. E se você atender ao chamado, Kalamachúria, e se propor, estiver disposto, estiver disposta a trilhar este caminho, você vai ver, perceber, viver e testemunhar que ele cuida. Ele cuida da tua saúde, ele cuida das tuas finanças, ele cuida dos teus. Diz a Bíblia, não, irmão Cleito, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, ele estabeleceu comigo, com cada um de vós que me ouve, uma aliança eterna que se estende de geração em geração. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Pai, te louvamos por essa palavra. Não temos dúvidas se o que teu Espírito Santo ministrou aos nossos corações. E que através desta palavra, Senhor, haja renovação de aliança. E aqueles que ainda não tiveram encontro real e verdadeiro contigo, tenham um encontro real e verdadeiro contigo por intermédio desta palavra. Meu Pai amado, que haja renovo, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha quebrar os grilhões, que o Senhor venha dar o seu toque de cura, pois diz a tua palavra que quando o Senhor toca, a enfermidade foge. Kalamachúria. Quem sabe, meu Pai amado, existem pessoas que estão vivendo a fase da doença. Quem sabe existem pessoas vivendo a fase da mendigância, ó Pai amado, a fase da crise financeira. Mas nós queremos profetizar sobre esta palavra, ó Pai amado. Este homem vai ouvir, esta mulher vai ouvir, este homem vai clamar, esta mulher vai se posicionar em oração, este homem vai perseverar, esta mulher vai insistir e o teu nome há de ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Dá a sua curtida, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima em nome de Jesus.